Olá pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, sou o professor Rogério Mazzini. Estamos aqui para gravar mais um vídeo aula, mais um bate-papo na área de humanas. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o conhecimento. Sempre quando eu pronuncio a palavra conhecimento, principalmente na área do ensino, me vem à mente uma palavra chamada epistemologia. Tem a sua etimologia na língua grega, episteme, que significa conhecimento, e logia vem da palavra grega logos, que neste caso é estudo, mas também discussão, raciocínio, a utilização do discurso, da reflexão. Então, logos tem essa gama de sinônimos a partir da língua grega, né? Então, epistemologia acaba sendo aí o estudo sobre o conhecimento, né? Uma de suas ferramentas é exatamente o estudo sobre o conhecimento. E também da nossa língua mãe, do latim, existe uma outra palavrinha, cognoscere, que é exatamente o ato de conhecer, o ato de procurar o conhecimento, cognoscere, né? Hoje eu não vou falar sobre tipos de conhecimento, isso eu vou deixar para um outro vídeo. Mas, não sei porquê, sempre quando eu abordo questões relacionadas ao conhecimento, principalmente na área do ensino, eu me lembro de uma figura muito importante na Grécia Antiga. Me faz lembrar de Sócrates, que foi um grande ícone. Ele é considerado como o pai da filosofia ocidental, né? Ele foi um marco no estudo da filosofia, na história da filosofia, estudos pré-socráticos, pós-socráticos. Ele foi um marco aí na história da filosofia. E Sócrates, ele viveu de 470 a.C. até meados de 399 a.C. Os estudos concordam, em sua maioria, que ele faleceu aí a uns 70 anos de idade, exatamente por uma questão de condenação, e teve que tomar cicuta, um veneno, por uma condenação que lhe fora imposta, e que eu acho na verdade uma grande injustiça, embora ele tenha apresentado a sua defesa, mas posteriormente, passivamente, ele acaba aceitando aquela sentença. Ele é uma figura bem complexa para mim, em função de uma série de fatores, mas esse é um muito forte. Ele era filho de um escultor, de uma parteira. Ele se casou, teve 3 filhos. Ele serviu ao exército ateniense e, inclusive, após ele ter aí o seu período de aposentadoria, ele passou a ensinar
a levar à reflexão, a levar ao conhecimento. Segundo os autores, com base exatamente no que os seus discípulos falaram sobre ele, diga-se de passagem, Sócrates não escreveu nenhum livro, né? Embora também naquela época não era fácil registrar textos volumosos e histórias, no entanto, ele também fazia questão e valorizava muito a questão da oralidade, né? Eu não posso deixar de registrar isso aqui. E o que sabemos através dos seus discípulos, Platão, Xenofontes, Aristófanes, esses caras que registraram muito do que nós sabemos sobre Sócrates. Ele não era um cara de muito boa aparência, ele era um cara de baixa estatura, no entanto forte. Ele tinha os seus olhos, ele era, no linguajar popular, zoiudo, né? Ele não tinha boa aparência e tinha o hábito de andar descalço, aí levando essa reflexão, levando as pessoas ao raciocínio por onde ele passava, principalmente nas praças públicas, onde tivesse pessoas, ele ia até essas pessoas e ali desenvolvia toda uma discussão de conhecimento. E o que nós sabemos sobre Sócrates? Sobre o seu método é interessante, o método socrático. Primeiro, através da história, chegamos a uma conclusão de que ele utilizava uma figura de linguagem, né, da língua portuguesa, ironia, e também a questão da refutação. Ele fazia tanta pergunta ao indivíduo, a ponto de o indivíduo, a pessoa com quem ele estava discutindo, debatendo, chegava a uma conclusão de que, puxa, eu não sei nada mesmo sobre esse assunto. E um segundo item do método socrático era a maiêutica, inclusive o próprio nome, né? O ato de dar à luz, essa luz no sentido de conhecimento na área da filosofia ou história, né? Isso me faz lembrar iluminismo, que é o que eu vou, um tema que nós iremos abordar logo em alguma das aulas. A maiêutica, que não só discutia o assunto com a pessoa, mas a pessoa tinha que argumentar o que ela estava defendendo. Por exemplo, se o assunto fosse, se ele estava discutindo a questão com um general e o assunto fosse coragem, ele exigia que esse general desse vários exemplos do que seria a coragem. Então, Sócrates, ele viveu a vida inteira em busca da verdade, sempre em volta da busca pela verdade, sempre uma constante busca pela verdade. E ele defendia que a verdade estava dentro de cada pessoa. Só que as pessoas, elas estavam sempre rodeadas de hipocrisias e de métodos errados e não conseguiam encontrar dentro de si a verdade. Porque o dia que essa pessoa encontrasse dentro de si a verdade, ela encontraria, aí já entra um nome, né, chamado virtude.
E interessante, eu gosto de utilizar sobre Sócrates uma das obras da filósofa Marilena Chauí. E em uma de suas obras ela diz que Sócrates vai ao templo de Apolo, lá em Delfos, e consulta lá o oráculo, né? O oráculo, para ficar claro para os meus alunos, principalmente os alunos aí do sexto ano, do sétimo ano que me assistem, o oráculo era uma pessoa que ela era uma espécie de guru ou uma pessoa responsável em ter acesso às divindades, aos deuses, ter revelações dos deuses ou inspirada pelos deuses para poder dar respostas sábias aos problemas das pessoas que vinham angustiadas lhe fazer alguma pergunta. E interessante que existia uma frase: conheça a ti mesmo, do lado de fora deste templo. E esta foi uma frase que Sócrates ele passou a utilizar muito como prática de vida, né? Antes de a gente conhecer qualquer coisa, precisamos conhecer a nós mesmos, que são os nossos limites, os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas vitórias, mas também as nossas derrotas, aquilo que mais nos ajuda dentre as nossas características, mas também conhecer aquilo que mais nos atrapalha em nossas características. Então, o autoconhecimento se tornou algo assim, algo muito forte no que sabemos sobre esta grande figura histórica e filosófica aí, que foi Sócrates. Então veja bem, chegando lá no oráculo, Sócrates pergunta se ele realmente era sábio, se ele deveria confiar no que as pessoas falavam ao seu respeito, que ele era um homem sábio. E daí o oráculo respondeu para Sócrates, né? Ou melhor, respondeu com uma outra pergunta. Sócrates, o que é que você sabe? Daí ele responde, só sei que nada sei. Daí o oráculo dá aí uma palavra de respaldo, uma espécie de finalização. Sócrates é o mais sábio dentre os homens, porque Sócrates é o único que sabe que não sabe. Quando o oráculo diz isso, e que Sócrates ele chega à conclusão de que o verdadeiro conhecimento é reconhecer que não sabe nada e que muito ainda tem a conhecer, não era uma hipocrisia, não era algo pejorativo, era algo verdadeiro. Ele não estava sendo hipócrita ao ir até o oráculo.
é, ele queria saber se a opinião pública a respeito dele era o real, tinha nexo que as pessoas estavam falando, né? E então ele chega a uma conclusão de que ele era sábio, mas que muito ainda tinha a conhecer. Ou seja, existia uma série de limitações. E aí é que está a grande questão no mundo do conhecimento. Não adianta a hipocrisia ou a arrogância, porque quanto mais a pessoa descobre, quanto mais ela sabe, quanto mais ela avança no conhecimento, mais ela chega a uma conclusão de que ela não sabe nada. Haja vista as grandes produções na área da ciência, na área da academia. O cara faz uma graduação, faz uma pós-graduação que, lato sensu, se torna um especialista, depois faz uma pós-graduação stricto sensu, faz o mestrado, que é o stricto sensu, e depois faz o doutorado, e depois às vezes o pós-doc. Então chega ao ponto de ser aquilo que chamam de livre docência, e a pessoa ela sempre vai chegar a uma conclusão. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas desse patamar, né, tão elevado de títulos e diplomas, e que eu olhava para a pessoa e pensava, puxa, a pessoa não parece que sabe o que sabe, a pessoa não é arrogante, metida, e se ela estiver no meio dos alunos da faculdade, ninguém vai nem perceber a diferença, porque o peso do conhecimento faz a pessoa ela obter, quanto mais a pessoa procura saber, mais o peso do conhecimento lhe faz ou lhe produz, se ela for uma pessoa sábia, é claro, lhe produz humildade. Porque quanto mais você sabe, mais se abre a sua visão do mundo do conhecimento. E você chega a uma conclusão de que, puxa, eu estudei pra caramba até agora, e olha tanta coisa que ainda falta para conhecer. Eu vou estudar a vida inteira e não vou saber nada. Verdade. Você vai estudar a vida inteira e vai saber só um pouquinho, porque é este o mundo do conhecimento. Agora, existe os hipócritas, existem os arrogantes, existem aqueles que acham que sabem alguma coisa, e eu vou te dizer uma coisa, pela experiência no mundo da docência, no mundo da educação, lidando com gente o tempo todo, tendo contato com pessoas e o público o tempo todo, também trabalhando na área editorial e livros e clientes e tal, tendo contato com pessoas o tempo todo, eu posso dizer uma coisa: as pessoas que mais sabem, com mais capacidade, eram as que menos parecia que sabiam. E já por outro lado, as mais arrogantes, as mais prepotentes, eram aquelas que menos sabia de fato e de verdade. Então fica aí o nosso
o nosso aprendizado de hoje com esse vídeo sobre o conhecimento. Ok, pessoal? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.